Olá, queridos! Eu sou o pastor Alex Silva. Que bom que você chegou aqui no nosso canal. Nós temos postado constantemente aqui conteúdos que vai te edificar. Conteúdos de reflexão, pregações. São conteúdos que vão abençoar a sua vida. Mas muitas pessoas que assistem aqui os nossos vídeos ainda não está inscrita no nosso canal. Então eu quero te pedir agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando postarmos um conteúdo novo aqui nessa plataforma do YouTube. Eu conto com a sua ajuda para a gente poder crescer essa comunidade e eu quero te convidar a fazer parte disso. Que Deus te abençoe, muito obrigado e assista esse vídeo que vai edificar você profundamente. Nos preparar agora para a palavra de Deus. Quantos querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Diga amém. Eu estava meditando Tiago capítulo de número 5, versículo de número 14 e 15. Eu quero falar um pouco sobre isso. Tiago capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Enquanto ele vai colocando aí no telão, o Espírito de Deus ministrou profundamente ao meu coração a respeito desse texto, o quanto isso é poderoso. E esse texto é uma resposta para muitas coisas da nossa vida, muitas coisas que nós enfrentamos. Olha o que o Tiago escreve, conselho de Tiago, a orientação. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Isso é muito profundo. E Tiago, ele, ao escrever isso, apresenta uma conexão profunda entre o estado físico e o estado espiritual do ser humano. Ele conecta essas duas questões, o físico com o espiritual, que às vezes o que nós vivemos, o que nós enfrentamos no físico é resultado também de algo que estamos enfrentando no espiritual. Há uma conexão, uma ligação nesse texto. Tiago, ele traz essa reflexão muito profunda. Ele traz à tona essa perspectiva integrativa da cura e da redenção. Então, ele associa a cura à redenção. Não tem cura sem redenção, e toda redenção ela vai provocar a cura. Ele também associa que o estado de enfermidade também está relacionado a pecados. Pastor, o que você quer dizer que toda doença é resultado de pecado? Não é isso que Tiago está escrevendo. Mas podemos entender que algumas doenças que nós enfrentamos no nosso corpo possa ser sim, ou está correlacionado a um pecado não confessado. Mas de fato o que nós lemos aqui, Tiago ele traz uma profunda reflexão, não só a respeito do pecado original, e a questão do pecado original também traz a abertura para as enfermidades que se manifestam ao longo da humanidade, toda a tragédia que se manifesta ao longo da humanidade é resultado também diretamente do pecado original. Mas ele traz dentro desse texto um caminho para a cura, não só do corpo, mas a cura da alma e do espírito. E o que me chama a atenção dentro desse texto é o fato de Tiago mostrar o quanto a igreja foi empoderada por Cristo para poder ser um instrumento de cura, um instrumento de redenção e um instrumento de restauração. Isso é muito importante. Nós precisamos entender o nosso papel
E a nossa função aqui, existem muitas pessoas que elas dizem assim: nós não precisamos da igreja. A igreja ela tem um papel fundamental na restauração e na redenção também do indivíduo. E é exatamente isso que Tiago descreve. Ele não diz assim: se você estiver doente, vai lá, ora a Deus para você ser curado. Ele poderia escrever exatamente isso. Mas ele também não está falando ou tirando de lado o nosso papel em buscar ao Senhor pela cura. Mas ele descreve algo muito profundo. Se você estiver doente, procura os presbíteros da igreja. Eles vão orar por você, vão colocar a mão sobre você, vai ungir você, vai orar com fé por você. E através desse processo, você vai ser curado. Através desse processo, você será restaurado. Então, pastor, o que você quer dizer com isso? O melhor caminho hoje para buscarmos uma redenção, uma restauração, não só para o nosso corpo físico, mas também para a nossa alma e para o nosso espírito, é viver em uma comunhão. Jesus, ele falou, quando ele ensinou os seus discípulos, ele disse: orai uns pelos outros. Se nós soubéssemos o poder da comunhão para curar e para restaurar, jamais iremos viver de forma isolada. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos carregar as nossas dores sozinhos. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: você não aprendeu nada com Jesus. Nós nos dizemos que nós seguimos a Cristo? Nós não somos seguidores de Cristo? O que Cristo nos ensinou quando ele carregava a cruz? Quando ele estava carregando a cruz, ele precisou de um homem chamado Simão Cirineu para carregar a cruz com ele. Então, se nem Jesus carregou a cruz dele sozinho, por que você quer carregar seus problemas sozinho? Para de cair na conversa desses desigrejados que tem por aí, dizendo para você que você não precisa de igreja, que você não precisa de comunhão, que você não precisa de ninguém para você ser salvo. Aqui o texto de Tiago diz o contrário. Que nós precisamos da comunhão para sermos restaurados, para sermos curados. Que no processo da comunhão também existe o processo da restauração do corpo, da alma e do espírito. Mas a maioria das pessoas, elas não querem isso porque elas querem viver da sua maneira. E eu vou dizer algo que vai te assustar. Existem pessoas que amam estar na condição de enfermidade, porque elas preferem morrerem doentes do que abrir mão dos erros que foram cometidos no passado. Tiago, ele está abrindo a nossa visão para uma perspectiva de que toda cura é possível, toda restauração é possível, quando você abre mão do seu egocentrismo, quando você abre mão do seu eu. Sabe o que Satanás ele faz? Satanás ele usa o teu erro, ele usa o teu pecado como uma cédula para poder te prender e te chantagear. Te colocar em uma condição de desvantagem. A minha pergunta para você essa tarde é: até quando você vai permitir isso? Até quando você vai deixar estar em uma situação de desvantagem diante de Satanás? Porque ele tem nas mãos dele algo que te aprisiona. Porque ele tem nas mãos dele algo que te prende, que te impede de avançar, de prosseguir. Deixa eu falar algo muito profundo aqui, quem é espiritual vai pegar, porque eu estou arrepiada ao dizer isso. Quando o texto diz que nós devemos procurar os presbíteros quando estamos doentes, e aqui também fala sobre confessar o pecado, então ele está ligando aqui sim a enfermidade, a doença, a um ato de pecado não confessado. Porque ele diz: é possível que você esteja doente e essa doença seja resultado de um pecado não confessado. Quando Tiago ele descreve isso, ele está falando que aquele que confessa o pecado, ele está confiando em Deus. Ah, você não está aqui. Ele está dizendo, quando você abre a boca e confessa o seu pecado, você confia no Senhor.
Você não confia na força do teu braço, você não confia nas tuas habilidades, você não confia nas suas capacidades. Você diz: Senhor, eu confio diretamente em Ti. Eu confio que apesar do meu pecado, o Senhor tem poder para restaurar. Então aquele que confessa o seu pecado diante do Senhor, ele acredita que Deus tem um remédio para ele. Sabe o que é confessar o pecado diante do Senhor? É dizer para Deus: Senhor, eu estou doente. É quando você está com alguma dor e você vai procurar um médico. E aí você diz assim, o médico pergunta para você: o que é que você tem? Quais são os sintomas que você está sentindo? E aí você começa a dizer: estou com dor de cabeça, estou com dor no corpo. Aí o médico diz: eu tenho um remédio aqui que vai te ajudar. Jesus está dizendo assim: talvez essa carga que você está carregando está te adoecendo. Essa carga que você está carregando nos teus ombros está te deixando doente. Emocionalmente, o teu emocional está caindo. Você está perdendo o brilho, a alegria. Você vive constantemente com medo, com receio, se culpando constantemente. Então Tiago diz assim: se você estiver doente, se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja e ore por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. O caminho para a restauração é a fé. Aleluia. Como igreja, nós precisamos ter fé, pastor Edson. Fé para acreditar que não exista pecado que Jesus não possa restaurar, Jesus não possa perdoar e restaurar. Não importa a condição que você está, Jesus tem poder para restaurar. E nós como igreja precisamos acreditar nesse papel. Nós como igreja precisamos acreditar que aqui pode entrar arrebentado, arregaçado, destruído, desmoralizado. Aqui tem cura, tem restauração, tem refrigério para a alma, para o espírito e para o corpo. Porque aqui demonstra um papel de alguém que está com problemas e precisa de ajuda, e de alguém que tem o remédio e precisa acreditar que vai curar. Aleluia. Eu encontrei tantas pessoas nessa jornada da fé, pessoas próximas, pessoas que eu convivi, pessoas que eu só vi poucas vezes, que esteve em um estado deplorável, no que a própria pessoa não acreditava no que poderia acontecer. E o meu papel era fazer com que essa pessoa acreditasse no poder transformador do Evangelho. O caminho da fé é um caminho de restauração. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: quem caminha na fé precisa acreditar que Deus é poderoso para restaurar vida espiritual, vida sentimental, família, casamento, vida financeira. Deus, ele tem poder de restaurar. Nós precisamos crer que a fé é um caminho para a restauração. A oração é um remédio que ajuda nesse processo. Glória a Deus. Essa é a maior arma da igreja. Sabe como é que a igreja resolve os problemas dela? Não é com a política. Sabe como a igreja resolve os problemas dela? Não é com a mídia. Sabe como é que a igreja resolve os problemas dela? É com uma oração. A oração é o caminho aonde a igreja encontra para resolver os problemas, dos mais difíceis. A igreja não recorre à justiça dos homens. Aleluia. A igreja, ela tem essa autonomia de orar. O poder da oração.
Porque todo grande mover na igreja foi resultado de oração. Quando Jesus disse, olha, eu vou subir ao Pai, mas vocês ficam aí reunidos, orando, clamando, se revestindo, e vocês serão revestidos do poder do Espírito, e vocês vão pregar o Evangelho. Você vai encontrar diversas vezes na igreja primitiva, a igreja se reunindo para orar. Quando Pedro foi preso, a igreja se juntou para orar por ele. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, o que eles fizeram não foram murmurar, eles oraram. A igreja se reunia para orar. Paulo escreveu diversas cartas aconselhando a igrejas que ele plantou a não parar de orar. A carta aos Efésios, aonde descreve, é a carta onde fala das guerras, das batalhas espirituais. Paulo fala sobre as ferramentas espirituais. Paulo também descreve que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo também fala que nós somos revestidos de armas espirituais, das armaduras de Deus. Paulo também diz, e vocês devem orar sem cessar, sem parar, orar a todo instante, orar a todo momento. Esse é o caminho que a igreja tem para resolver os seus problemas. Esse é o caminho que a igreja tem. A igreja não resolve os seus problemas nos tribunais. A igreja resolve os seus problemas na oração. A igreja não resolve os seus problemas pela capacidade e intelecto humano, mas a igreja resolve os seus problemas através da oração, e o Espírito Santo dá inspiração, o Espírito Santo dá resposta, o Espírito Santo dá o direcionamento, o Espírito Santo dá a cura, o Espírito Santo dá o refrigério, o Espírito Santo dá o renovo, o Espírito Santo dá o avivamento. Enquanto eu estou falando aqui, eu acredito que o Espírito Santo está se movendo no nosso meio, com cura, com refrigério, com restauração, avivando os corações. Quem acredita, levante a sua mão e diga glória a Deus. Eu me espanto porque hoje existem muitas igrejas que querem resolver os seus problemas nos tribunais. Irmãos processando outros irmãos. A Bíblia diz que se nós chegarmos a esse ponto, nós fracassamos na fé. Porque deixamos de lado o caminho mais certo. Querido, eu preciso acreditar que Deus está disposto a responder a nossa oração, a se comunicar enquanto nós oramos, a trazer a resposta que nós precisamos e nós pedimos em oração. Eu preciso acreditar nisso. Mas muitas vezes nós nos perdemos porque abrimos mão da oração para tentarmos resolver de qualquer outra forma. Quando nós oramos, nós encontramos um Deus que levanta. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa acreditar que quando você se prostra diante de Deus, você está sendo levantado por Ele. Sabe quando é que o crente se levanta? Não é quando ele está de pé, mas quando ele está prostrado diante do Senhor. Alamaracalabas. Sabe quando é que nós nos levantamos? Não é quando nós nos colocamos de pé e estufamos o peito. É quando nós nos prostramos diante da presença de Deus. O diabo não tem medo quando você está de peito estufado diante dele, dizendo: vem, eu sou forte, eu consigo. Mas o diabo teme quando você está prostrado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, mas eu deposito a minha confiança no Senhor. É isso que o diabo teme, e é isso que ele não quer. Por isso ele está inflando você, enchendo você de orgulho, enchendo você dessas falsas percepções. Mas o Senhor está dizendo para você nessa tarde: quando você se prostra diante de mim, aí eu te levanto de verdade. O Senhor o levantará. Você vai ser levantado. Pastor, eu caí. Você caiu? Caí. Deus vai te levantar. O justo pode cair por 7 vezes, mas nenhuma delas ele ficará prostrado.
eu vim pregar para você essa tarde que você não ficará prostrado diante dos problemas, porque você está prostrado diante de Deus. Quem está prostrado diante de Deus não fica prostrado diante dos problemas. Quem está prostrado diante de Deus não fica prostrado diante do pecado. Quem está prostrado diante de Deus não fica prostrado diante dos erros. O Senhor vai te colocar de pé diante desse pecado. O Senhor te colocará de pé diante desse erro. O Senhor te colocará de pé diante dessa enfermidade. O Senhor te colocará de pé diante desse problema, porque você está prostrado diante dele. E ninguém que se prostra diante de Deus, aleluia, permanece prostrado diante das circunstâncias. O Senhor o levantará. Deus vai te levantar. É com as mãos dele, é com o poder dele, é com a unção dele que você será levantado. Talvez eu não consiga estender as mãos até onde você caiu, mas a mão de Deus te alcança lá. Talvez eu não consiga ir até o buraco que você está inserido, mas a presença de Deus te alcança lá. Talvez eu não consiga ir no buraco da tristeza que você está aprisionado, mas não existe prisão de tristeza que Deus não consiga chegar, libertar, curar, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Não existe buraco, não existe escuridão que o Senhor não possa te alcançar. E Tiago define: e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então aqui está o processo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore por ele. Unja com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé levantará o doente. Salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Isso aqui é muito importante. Porque talvez o que nós mais queremos colocar aqui é o seguinte: não era mais fácil curar e ponto? Não. Aqui a cura está ligada também ao processo do perdão e da redenção. O que Tiago está falando aqui foi algo que Jesus fez. Lembra daquele paralítico que os 4 amigos levaram ele para ser curado por Jesus? E aí tentaram passar pela porta, não conseguiram porque tinha uma grande multidão. Tentaram passar pela janela, também não conseguiu. Aí o que eles fizeram? Aí alguém aí já leu Bíblia aí, ó. Alguém aí está ligado. O que fizeram? Destelharam a casa. Imagina o prejuízo que ficou para o dono da casa depois. O prejuízo que ficou para o dono da casa. Quem é que vai colocar a telha de volta? Destelharam uma casa. Amarraram o paralítico. E o desceram à frente de Jesus. Jesus olhou para ele. Jesus não disse: você está curado, levanta aí, pega a tua cama e anda. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque Jesus nunca trata os efeitos. Jesus sempre trata as causas. A causa do problema. A causa da dor. A causa da enfermidade. Jesus não trabalha os efeitos das coisas que nós estamos vivendo. Ele vai olhar para a causa, a origem, a raiz do problema. Por que ele está nessa condição? Jesus nunca curou alguém por curar. Jesus nunca curou alguém por curar. Mas toda a cura de Jesus tinha um fundamento. Lembra do paralítico, outro paralítico que estava à beira do tanque? Há 38 anos ele estava naquela condição. Quando Jesus o encontrou naquela condição, Jesus disse: você quer ser curado? E aí ele começou a desabafar com Jesus os problemas que ele tinha vivenciado durante 38 anos. Existem enfermidades que nós vivemos na nossa vida, dores que nós vivemos na nossa vida, que são os efeitos de um problema muito maior, que às vezes nós não queremos tratar. Por isso Jesus, quando ele se relaciona com você, ele vai examinar você. E o exame que Jesus faz é mais profundo do que qualquer exame de ressonância que existe por aí.
é mais profundo do que qualquer exame que existe por aí. Porque eu não consegui encontrar ainda uma máquina que consiga fazer o exame da alma. Vocês conseguiram aí? Não tem, eu não conheço. Jesus, ele vai fazer um raio-x, um check-up da tua alma. E ele vai perceber que às vezes enfermidades que você vivencia hoje foram causadas ou são efeitos de uma causa de problemas que você viveu lá atrás. Às vezes de erros que você cometeu lá atrás. De mágoa que você vem carregando há muito tempo. Da ausência de perdão. Porque às vezes nós só resumimos pecados a coisas que nós conseguimos enxergar, né? O que nós resumimos assim como pecado? Mentira, adultério, fornicação. Mas tem pecados que são terríveis. E que nós não conseguimos ver. Ódio. Ódio é um pecado que às vezes nós semeamos no nosso coração. Omissão. Falta de perdão. Rebelião. Tantos pecados que às vezes passam desapercebidos porque damos muito mais atenção aos pecados de moralidade sexual, de imoralidade sexual, né? Nós gostamos de ser um povo muito moral, mas a nossa moralidade ela é muito externa. Há pecados muito mais profundos. E há pessoas que estão doentes exatamente porque são vítimas disso. E você carrega. É como um parasita que está no seu corpo e você não percebe que ele está lá. Pega isso aqui. E esse parasita vai se alimentando de você. Ele está lá, escondido, internamente. E ele vai se alimentando das suas emoções. Ele vai se alimentando das suas energias. E aí, sem perceber, você começa a ficar doente. Aí Jesus olha e diz assim: eu poderia tratar a doença, mas a doença é um efeito. A verdadeira causa é a falta de perdão. Por que Jesus, ele falou para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados? Porque Jesus estava querendo avivar no coração dele a fé. Sabe por quê? Porque o pecado ele gera escândalo. E o escândalo gera incredulidade. E a incredulidade faz a pessoa pensar que ela não pode ser salva. Por isso o diabo quer te escandalizar. Por isso Satanás quer escandalizar a tua fé. Para que você perca a esperança da salvação. Aí você não se sente perdoado por Deus. Você se sente alguém sujo, alguém impuro, alguém que Deus não vai se relacionar. E é nisso que Satanás tem te aprisionado. Por isso você não avança. Por isso as coisas estão paralisadas e bloqueadas na sua vida. Mas Jesus está dizendo hoje para você: existe perdão para você. E você precisa se sentir perdoado para que a cura que você precisa receber chegue na sua vida. Para que você seja curado completamente, você precisa sentir o perdão de Deus. Jesus disse para aquele paralítico: perdoado está o teu pecado, porque Jesus estava avivando a fé no coração dele. Jesus estava trazendo vida à fé dele. Jesus estava dizendo assim: você está perdoado dos seus pecados. Aí a fé dele é avivada. Aí Jesus diz assim: para saber que o Filho de Deus tem poder na terra, não só os teus pecados estão perdoados, mas eu te digo: levanta deste leito. Eu não sei em qual leito você está nesta tarde, mas eu vim como profeta de Deus nesse lugar. E se você acreditar que o que sai da minha boca aqui não são palavras vazias, mas são palavras vindas dos céus, eu quero dizer para você que esta tarde você não sai daqui no mesmo leito que você entrou. Jesus vai te levantar, Jesus vai te curar,
Jesus vai te sarar, Jesus vai te colocar de pé, Jesus vai colocar um sorriso nos teus lábios, Jesus vai avivar a tua fé. Aquilo que você não acreditava mais, você vai acreditar novamente. Aquilo que você não crer mais, você vai voltar a crer novamente, porque Jesus te aviva nesta tarde. Se alguém aqui acredita, pelo amor de Deus, abre essa boca aí, reaja pelo amor de Deus, dê um glória pelo amor de Deus. Jesus está falando com você hoje. Você não vai sair daqui nesse leito. Talvez você veio, chegou aqui carregado nesse leito, mas você vai sair daqui hoje carregando esse leito. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você precisa crer. Não fala com fé, diga: você precisa crer. Fala mais alto, eu estou revoltado. Diga: você precisa crer que Jesus já te perdoou. Você precisa crer no perdão do Senhor. Você precisa crer. Fala com cara de profeta que Jesus tem remédio para você. Aonde estão aqueles que querem a cura? Aonde estão aqueles que querem a restauração? Pelo amor de Deus, abre essa boca cheia de dente e faz barulho de glória a Deus, faz barulho de aleluia. É nisso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos acreditar. Existe cura para você hoje. Existe perdão para você hoje. Ninguém saiu da presença de Jesus sem ouvir dele: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque se sentir perdoado é ter a sentença rasgada diante de Satanás. Eu quero descrever para você que você sairá daqui dessa tarde, você vai chegar diante de Satanás e o diabo vai dizer assim: você é isso, você é aquilo, você cometeu isso, você cometeu aquilo. E você vai dizer assim: eu fiz tudo isso, mas eu abri a minha boca e confessei. E uma vez que eu confessei, você não pode mais me condenar. Eu estou livre para experimentar a restauração de Cristo. Eu estou sentindo que essa tarde é uma tarde de correntes serem quebradas diante de você. Todo laço que o inimigo te colocou, todo laço que o inimigo te prendeu, hoje ele vai te livrar. Há um texto que diz: e ele nos livrará do laço do passarinheiro. Eu tinha um tio que ele fazia muito isso. Ele pegava uma gaiola pequena com uma armadilha, ele enchia de comida de passarinho e ele ficava esperando. E o passarinho, que tinha asas para poder voar, que era livre, que era liberto, era atraído para aquele lugar em função da comida muito fácil que estava diante dele. Então ele ia, entrava dentro da gaiola, começava a comer a comidinha e de repente a gaiola fechava e ele se sentia preso. Foi isso que o diabo fez. Preparou o laço. Você foi atraído e de repente você caiu. E o diabo tinha você na gaiola dele. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus veio, tomou você. Ah, você não está aqui. Tomou você da mão de Satanás. Ele pegou a gaiola, abriu e disse: volta a voar novamente. Eu estou sentindo
alguns segundos a presença de Deus vai entrar na CBH, porque o Senhor está dizendo: existem muitos passarinhos aqui que estavam aprisionados, mas eu vou tomar eles na minha presença, e eu vou dizer para eles: voa novamente, você é livre para voar. Olha aí, o diabo disse que nunca mais você ia glorificar a Deus. O Senhor diz: abra a boca e glorifica, para mostrar para o inferno que eu tenho poder para te restaurar, que eu tenho poder para te curar, que eu tenho poder para fazer tudo novo de novo. Alguém pega essa palavra, abra a boca e adora. Oremanda calabassúria. Uramanda calabassúria. Por favor, se coloque de pé. Eu quero que você se coloque de pé.